Olá, queridos companheiros, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre as penas e gozos terrenos. Sendo a Terra um planeta de prova e expiações, não se pode ainda gozar de uma felicidade completa, sendo que, na maioria das vezes, cada um de nós é culpado pela própria infelicidade. Isto porque está longe da prática do Evangelho. À medida que nós nos aproximarmos das leis de Deus, poderemos nos poupar de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência nesse plano ainda grosseiro. Dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 922, que há uma medida comum de felicidade para todos os homens, para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Abordando mais profundamente o conceito de necessidade, pois este pode parecer relativo a cada um, conforme as posses materiais, lógico. Conclui-se que o mais rico é aquele que sente menos necessidades próprias, pois o mundo contemporâneo cria incessantemente necessidades artificiais. Portanto, aquele que sabe limitar os seus desejos a ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, ele vai se livrar de muitos sofrimentos. Se, por um lado, o homem é gerador dos seus sofrimentos materiais, por outro, é em grau superior gerador também dos seus sofrimentos morais, que às vezes independem da sua vontade. Então, no seu íntimo, sem o controle devido, é o orgulho ferido, a ambição desmedida, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, enfim, todas as paixões que o levam a sofrimentos atrozes e que lhes tiram os momentos de felicidade que ele poderia ter aqui na Terra. Para nós refletirmos, com certeza. A perda de entes queridos é sem dúvida uma causa de sofrimento, da qual ninguém está isento. Entretanto, a consolação trazida pelo Espiritismo, ao confirmar ao homem a reencarnação, abriu um mundo novo e novas perspectivas a todos nós que sofremos a perda dos entes queridos, pois sabemos que não houve uma separação definitiva, mas sim passageira, algo como uma viagem de maior duração. A saudade, para aquele que sabe e sente que a vida continua, fica mais leve e mais fácil de suportar. O ser amado está frequentemente junto de cada um, podendo, às vezes, comunicar-se através de diversos meios. Não há mais barreiras intransponíveis entre os vivos e os mortos, chamados mortos. Sem dúvida, a lembrança carinhosa é grata a um espírito da mesma maneira que a dor desesperada e irracional de alguns apenas tristeza traz ao desencarnado que, quando lhe é permitido, tudo vendo e sentindo e pouco podendo fazer, impotente se sente, também sofre, o que dificulta muitas vezes a própria recuperação da lucidez espiritual. A doutrina espírita, muito mais que outras religiões, pelas provas que dá quanto à vida futura, oferece inúmeras consolações. Não há mais solidão, não há mais abandono, e o importante é saber os que partiram estão livres da prisão física e que se podem aprender através delas os detalhes da sua nova existência, adquirindo-se assim a certeza de um dia estar junto com eles novamente. Lá na frase, a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. A palavra de Jesus está lá no Evangelho de Lucas,
no capítulo 12, no versículo 15. As borrascas, as violentas tempestades fazem grandes estragos. Derrubam árvores, destelham casas, causam uma série de prejuízos materiais, mas, em contrapartida, saneiam o ar, removendo os miasmas que causam as enfermidades e até a morte. Assim, devem pensar aqueles que vivem na terra, passando por amargas expiações, pois elas causam sofrimentos inenarráveis. Semeiam a fome, a miséria, a nudez, porém, como compensação, lapidam a alma, fazendo com que eles, ao deixarem o envoltório físico, ascendam ao mundo maior em condições muito melhores do que por ocasião da sua encarnação aqui na Terra. O verdadeiro tormento para o homem, e que o acomete voluntariamente, é o orgulho, o ciúme, a inveja, o egoísmo. Ele não sabe nem se conforma em ver o seu vizinho prosperar, ser bem-sucedido na vida, desfrutar de uma relativa abastança e ele viver em situação de inferioridade ou de forma aflitiva. Até mesmo quando vê o seu semelhante feliz com o amor que ele encontrou, isso também faz mal para ele. Ademais, debalde busca a felicidade, mas a felicidade não é desse mundo. No entanto, poderia usufruir de uma felicidade relativa, se em vez de buscar os gozos do corpo, que satisfazem só os sentidos, que fazem a alma adentrar os inconvenientes do descalabro moral, buscando os gozos da alma, seriam percussores de inefáveis gozos celestiais. Se em vez de buscar tudo que pudesse perturbá-lo ou agitá-lo, criando para si um verdadeiro tormento voluntário, buscasse a paz interior, que é mãe no coração, enchendo-o de contentamento, de felicidade real deste mundo. Resguarda-se de muitos tormentos aquele que se satisfaz com o que possui, vendo o seu próximo sem nutrir nenhum resquício de inveja e de nenhum outro sentimento, jamais querendo parecer mais do que realmente é. Se olhar para baixo, em vez de olhar para cima, verá sempre quem possui menos que ele. Viverá tranquilo, porque não cria necessidades quiméricas. Não será, porventura, uma tranquilidade interior poder resistir aos impactos das borrascas? Vamos refletir. Os homens veem no fogão sem lume, no credor ameaçador, na falta da moradia, na falta do pão cotidiano, no berço vazio da criança que sorria, no esquife que se acompanha ao cemitério, no coração compungido, na angústia da traição, nos desmandos do patrão, a verdadeira desgraça da vida. Tudo isso e muito mais coisas são vistas como verdadeiras tribulações na linguagem humana. Mas é desgraça apenas para aqueles que somente veem a vida presente ou acreditam que há só uma vida no espírito, na carne. Para julgar uma coisa, é preciso vê-la em suas consequências. Deste modo, para poder aquilatar o que realmente é uma felicidade ou infelicidade para o ser humano, é necessário que a gente se transporte para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir em toda a sua plenitude. Por isso, tudo que o homem chama de infelicidade na terra cessa no limiar do túmulo, se ele foi um fiel cumpridor dos seus deveres. Porquanto fará jus às recompensas prometidas por Jesus, quando adentrar o mundo maior. Diz o espírito de Delfim de Girardi,
no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou revelar-vos a desgraça sob um novo prisma, sob uma forma bela e floreada, que desejareis acolher com todas as forças de vossas almas enganadas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é o ruído, a vã agitação, a louca satisfação da vaidade, que faz calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que fecha os olhos do homem sobre o seu futuro. É, enfim, o ópio do esquecimento que chamais com toda a força. Que palavras lindas, não? Para refletirmos, para tocar o nosso coração, para que nós possamos começar a entender o porquê de estarmos aqui reencarnados. O Espiritismo, ele vem lançar novas luzes sobre o conhecimento da vida futura, restabelecendo em seus devidos termos que é verdade e o que é erro, tão singularmente desfigurados assim pela cegueira do homem. Precisamos ver, sentir essas coisas. As decepções provocadas pela ingratidão e pela quebra dos laços de amizade são constantes fontes de sofrimento para as pessoas de boa índole. O homem, porém, deve lembrar-se sempre de que os ingratos e os amigos infiéis são passíveis de lástima, de misericórdia. É aquele que for egoísta com um amigo, encontrar-se-á um futuro em condições idênticas, porquanto sofrerá aquilo que fizer o outro sofrer. A ingratidão é uma prova para a persistência em favor do bem. E seria um grande erro querer devolver um ato ingrato com outro, endurecendo assim o coração. É também comum uma criatura sentir-se magoada após ser vítima de uma ingratidão e pensar que seria melhor não ser tão sensível. Se assim agir, estará compartilhando com uma conduta egoísta igualmente àquele quem fez a ingratidão. O homem deve considerar os amigos ingratos que o abandonam como pessoas que não são dignas da sua amizade e que se enganou a respeito delas, não lamentando assim a perda. Sabe-se que a felicidade está ligada intimamente à lei do amor, qual seja a de amar e ser amado. E esta aventura não é compreendida por pessoas egoístas, que estão fadadas, portanto, ao sofrimento gerado por elas mesmas. Na Terra, no estágio em que nós nos encontramos em evolução, as uniões de espíritos não afins são uma fonte muito utilizada para o devido reajuste entre encarnados. Dizem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 939, duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. E frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam, amar com um amor eterno, acabam se odiando quando passa a ilusão. A falta de simpatia entre os encarnados é uma fonte amarga de sofrimentos, tanto mais amargo quanto envenena toda uma existência. À medida, pois, que as ilusões desaparecem, aparece cada vez mais clara a personalidade de cada um, buscando assim individualmente a satisfação própria em detrimento da felicidade e afeição do companheiro. Não há mais tolerância, compreensão ou devotamento, e sim melindres, vaidade e orgulho feridos. O homem deve aprender que não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que lhe agrada, dotada de belas qualidades,
mas ter por ela uma verdadeira simpatia. É vivendo com essa pessoa que realmente poderá apreciar o seu valor ou não, dependendo do grau de afinidade existente entre ambos. Em muitos casos, à medida que os preconceitos se enfraquecem, desaparecem também as causas dessas infelicidades íntimas. O ser humano tem uma ligação maior à vida carnal do que à vida espiritual. Ele vive na terra o dia a dia de suas penas e de seus prazeres materiais. Em consequência, há o sentimento de perda e o temor pela passagem para um mundo desconhecido, ou seja, o mundo espiritual. Mesmo para os espíritas, que já possuem um certo conhecimento do mundo extraterreno, essas sensações se fazem presentes, principalmente pela pouca fé no futuro. Nesse caso, nem sempre o conhecimento significa evolução espiritual, isto é, progresso moral. Para o homem de bem, dizem os espíritos lá no Livro dos Espíritos 941, a pergunta, que a morte não inspira nenhum temor, porque a fé lhe dá certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor. E a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deve temer. Para o homem mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, isto é, o materialista, tem a terra as suas penas e seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada com a matéria, afetada pelas vicissitudes da vida terrena. Permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O desgosto pela vida é um efeito direto da ociosidade, da falta de fé e das atribulações da sociedade voltada principalmente para o materialismo. Esses desgostos podem levar as pessoas ao suicídio, por absoluta falta de coragem para enfrentar situações de miséria ou de decepções com o mundo. Deus, porém, ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As atribulações da vida são impostas aos encarnados como provas e expiações. Ao vencê-las, podem respirar aliviados, porque deram um passo à frente na sua reforma íntima. O ser humano não tem o direito de dispor da própria vida, e o suicídio leva os espíritos a um sofrimento muito, muito maior. O suicídio é um ato tão sério que pessoas que levaram outras a esta atitude responderão como assassinos no plano espiritual. Há uma série de situações que são citadas lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 944 e 957, que podem levar o homem ao suicídio, principalmente nos dias de hoje, porém nenhuma é justificável perante a Deus, especialmente se decorrer do orgulho e da vaidade. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas, dizem os amigos espirituais, e em todos os casos essas penalidades são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo o curso é interrompido. Então, que possamos ter em nossos pensamentos a nossa fé,
a esperança, a vontade de nos melhorarmos, a vontade de seguirmos o nosso caminho, tendo como base os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.